Deus nos fortaleça, ilumine o nosso ânimo, para que nós possamos cumprir com as nossas atividades, sempre com o coração cheio de boa vontade, cheio de desejo de progredir, de crescer, de nos melhorarmos. Quero começar pedindo desculpas àqueles que vieram com o desejo de verem assim. Infelizmente, eu me equivoquei e tomei o lugar da minha amiga e não poderia voltar na quarta, porque eu assumi justamente o compromisso na quarta, porque não me lembrei que a quarta era no Bezerra. Peço desculpas e não tem o que fazer, porque a gente já fez essa troca, essa emergência, e assim com seu coração amoroso e gentil, abriu um espaço para eu ficar, uma vez que na quarta realmente eu não poderia vir. Então, peço desde já desculpas e agradeço, né, a forma fraterna com que me acolheram. Eu me sinto naturalmente acolhida nessa casa, que foi a primeira casa que, na verdade, eu participei. E ela traz realmente lembranças muito agradáveis. Lembrar, um pouco antes, quando nós entramos na casa, que há algumas décadas atrás, mais ou menos quase 3, então tinha dias de festa, que a gente estava 4, 5 pessoas, e eu lembro muito, como eu estava sugerindo para a Walter, que a gente ficava nesta mesa aqui ao lado, e a gente sentava e começava a fazer o Evangelho, e conversar, trocar ideias. Nessa época eu estava chegando à casa espírita, e tinha a oportunidade, né, de estar nesse acolhimento e começar a desenvolver o pensamento acerca da proposta que a doutrina dos Espíritos tem para todos nós. Este conhecimento de algumas décadas trouxe para o meu coração muita alegria, muito contentamento, e me deu, graças a Deus, muito fortalecimento para os embates, para as situações que nós continuamos vivenciando naturalmente. Porque certamente nós todos já temos maturidade para saber que não importa o caminho que tenhamos que percorrer, se nós sabemos para onde estamos indo, sabemos qual é a finalidade de estarmos aqui, sabemos que precisamos sempre nos aprimorar, aprender a vivenciar o que nos tem sido ofertado. Com este pensamento é que nós nos reunimos em um sábado de carnaval para partilharmos as ideias que estão nos livros da doutrina dos Espíritos e que preenchem o nosso coração e a nossa mente de substancial alimento para todos os momentos. Nós estamos hoje no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na prece que vai falar ser dirigida pelos médiuns. Como nós bem sabemos, Kardec pediu aos Espíritos que formulassem algumas preces, não para que elas tivessem de ser a maneira de nós nos dirigirmos a Deus e a espiritualidade, mas porque a maioria das pessoas à época, vindos do catolicismo, vindos de outras experiências religiosas ou sem nenhuma religião, não sabia o meio de se expressar. Como muitas vezes nós ainda achamos que será que eu estou me comunicando satisfatoriamente com Deus porque eu não estou me dirigindo dessa ou daquela forma? E os Espíritos colocaram estas preces não como uma fórmula, mas como um direcionamento, para que nós pudéssemos atingir a maturidade suficiente para entendermos, como Madre Teresa de Calcutá, né, falava, que uma prece é uma ligação de coração a coração. Ninguém diz nada, mas se entende perfeitamente, porque a linguagem do amor é universal. E o ser que ama ultrapassa as barreiras. Nós ainda naturalmente não estamos nesse patamar e muitas vezes temos que formular longos pedidos, poucas vezes nos lembramos de dar graças e algumas vezes nos lembramos de agradecer.
mas seja como for, é o caminho que nós estamos trilhando para esse despertar. E nessa prece, nesse ensinamento da prece pelos médiuns, colocou-se na introdução deste item uma passagem de Atos dos Apóstolos, onde foi anotado: nestes tempos, nos últimos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciões terão sonhos, e eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. No livro dos Médiuns, Kardec nos fala que a mediunidade é uma disposição orgânica. Que nós, no nosso organismo material, temos uma disponibilidade que faz com que nós tenhamos uma aproximação mais direta com a espiritualidade. Se todos nós somos médiuns, no sentido de todos nós somos capazes de captar uma ideia, uma inspiração, um contato, nem todos nós podemos dar passividade e transmitir as mensagens do Espírito verbalmente, escrevendo, das mais variadas formas que são apresentadas. Mas nos é orientado, né, na mensagem introdutória da prece, que depois é bem curta, nos fala de como essa mediunidade é colocada sem distinção de pessoas, conforme foi escrito em Atos dos Apóstolos. Derramarei do meu espírito sobre todos. Então, da forma que todos nós, a maioria de nós, enxergamos, sentimos através do toque, conseguimos falar, conseguimos ouvir, da mesma forma, a mediunidade, quando nós temos essa disponibilidade orgânica, não vai fazer de nós seres melhores nem especiais. Muitas vezes, pelo contrário, somos até um pouco mais vulneráveis, porque nem sempre o nosso passado é de honra e glórias, na maioria das vezes é de grandes deslizes, grandes quedas, e esta porta mais larga, essa passagem, né, que nos une mais diretamente à espiritualidade, faz com que nós venhamos a... Tem alguém ali que acho que era uma movimentação, ó, aí na porta. Faz com que nós sintonizamos naturalmente com o que nós conservamos dentro de nós. Muitas vezes nós chegamos à casa espírita nos queixando de influência, de assédio de espíritos perturbados, doentes e que nos prejudica. E se a casa é uma casa que tem estudos, que compreendem como nós devemos nos conduzir e nos transformar para realmente termos o controle disso, naturalmente seremos encaminhados para estudos e passaremos a entender que esta condição é provocada por nós mesmos. Da mesma forma que nós temos a possibilidade de falar, mas falamos do que nós cultivamos. Tem pessoas que gastam o tempo inteiro em agregatório, em coisas supérfluas na vida dos seus companheiros, em coisas que não nos faz crescer, não nos engrandece. De igual forma, há pessoas que tendo a possibilidade de comunicar com os espíritos, utilizam esta possibilidade para brincadeiras, para coisas que são improdutivas e naturalmente para criar uma teia com estes irmãos também ignorantes, também doentes, também perturbados. Porque convenhamos, se nós propomos uma reunião mediúnica ou um encontro, não poderíamos chamar isso de reunião mediúnica, mas se nós resolvemos nos encontrar para, utilizando-se da mediunidade, entrar em contato com seres espirituais, para que eles tragam para nós orientações das mais materiais possíveis, como há pessoas interessadas em namoro, em
casamentos, em dinheiro. A época de Kardec era em botijas, tesouros escondidos. Então, do nosso desejo de ter esse contato, vai falar o tipo de espíritos que estarão nesta reunião. Porque, naturalmente, espíritos sérios, que trabalham, que fazem o que podem para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, enquanto seres encarnados, não se prestarão a estar trabalhando como se fossem adivinhos e para promover encontros, que hoje nós temos até meios virtuais para a promoção desses encontros. Não há necessidade de utilizar-se da espiritualidade com esse objetivo. Então, quem procura a casa espírita, que se dedica aos estudos, que busca esse conhecimento para então compreender, nós passarmos a ter uma outra postura, uma outra maneira de nos colocarmos, quem busca com esses interesses, naturalmente sairá frustrado. Mas aquele que vem de coração aberto, para entender o que passa consigo, e compreende então que não é o espírito que está me incomodando porque simplesmente resolveu me incomodar. É porque em mim há canais que estão envolvidos com o mesmo tipo de pensamento, com as mesmas ideias, com o que o outro cultiva. Porque ainda que seja, vamos dizer, o inimigo do passado, ainda que seja alguém que nos persegue porque fizemos algo em vidas passadas e ele nos odeia, ao se aproximar de nós, ele vai tentar naturalmente meios de estabelecer essa conexão para então executar essa vingança. Não encontrando, muitas vezes ele vai passar a assediar uma outra pessoa para nos atingir. Ou seja, se nós cedemos ao assédio, é sempre pela nossa condição íntima. O outro é um instrumento que aparece para que nós possamos nos despir do orgulho, da vaidade e da pretensão de nos julgarmos melhores do que os outros. Mesmo nós que estudamos a doutrina, mesmo nós que muitas vezes participamos de reuniões mediúnicas, é importante que estejamos atentos para o que nós cultivamos, atentos para como se dá esse intercâmbio, como eu me comporto, que tipo de mensagem é oferecida, para não me envaidecer, não ficar muitas vezes fascinada com mensagens que não têm nem ao menos um conteúdo razoável e que nós julgamos muitas vezes ser verdadeiras pérolas. Por quê? Por conta do orgulho que nos move. Quando deveríamos nos pautar pela humildade, pela compreensão que se estamos reunidos, é para de alguma forma ofertarmos para todos que precisam a possibilidade de ser socorrido da mesma forma que nós mesmos. Porque é claro que essa assistência que é dada nas casas espíritas, aos espíritos que necessitam, e em contrapartida, o que eles nos oferecem para nos dar sustentação, para nos fazer fortalecer cada vez mais os protetores de cada casa, essa troca de experiências naturalmente se dá pela nossa necessidade. Porque a doutrina dos espíritos está bem recente e os espíritos existiram desde que Deus os criou. E desde que há um espírito desencarnado no plano espiritual e que há uma alma vivendo na carne, naturalmente pode haver esse intercâmbio. Naturalmente são dois campos de ação, mas não se sabia do conhecimento, da mediunidade e muito menos deste cuidado que poderíamos oferecer aos espíritos doentes, perturbados, ignorantes. Então, os espíritos sempre socorreram e necessitavam de socorro. Por que então agora se vulgariza e torna-se tão comum os encontros em todas as casas? Será que é apenas para socorrer os espíritos?
mais fraternos, mais humildes. Porque quando nós vemos muitas vezes espíritos chegando ao plano espiritual, muitas vezes com a bagagem espírita, com o conhecimento espírita, se nem sempre vemos nas reuniões, mas vemos na literatura, sabemos que há um hospital para atender espíritas que faliram. Porque se não falíssemos, nós poderíamos estar no hospital trabalhando, auxiliando, cooperando, mas nós chegamos em situação de indigência por não havermos sabido nos comportar. Por estarmos com um tesouro em nossas mãos, mas não compreendermos que esse tesouro é para nós. Que nós podemos oferecer na medida que nós vivenciamos. Porque se chega nesse instante, alguém, seja na carne ou fora dela, necessitado de uma orientação, e se eu vou para essa orientação, se eu vou para essas discussões, se eu vou para esse esclarecimento, sem entender que aquela pessoa está daquele jeito naquele instante, mas que eu posso estar amanhã, se eu não entender que eu também tenho fragilidades, que eu tenho necessidades, e justamente por ter este canal mais aberto para a espiritualidade, eu tenho necessariamente que ter muito mais cuidado. E muitas vezes nós percebemos pessoas em reuniões mediúnicas com cuidado no dia da reunião mediúnica. Mas não somos seres espirituais em contatos com o Espírito onde quer que nós estejamos. Porque para cada um de nós tem outros tantos desencarnados que estão à nossa volta. Juntando os meus com os seus, com o dele, com quantos estão neste ambiente e nos ambientes por onde nós andamos. E qual é a capacidade desses espíritos, tal qual as nossas? Então, se eu gasto meu dia em desequilíbrio, em desejar mal, em fazer coisas reclamando, em queixar-me do meu emprego, queixar-me do salário, queixar-me do companheiro do trabalho, queixar-me dos meus irmãos, queixar de tudo que eu tenho para fazer, eu estou conectando com seres nesse grau de desequilíbrio. Estarão então os outros espíritos de luz, o nosso anjo guardião, os mentores das casas onde nós estamos, estarão tentando nos auxiliar todo o tempo. Então por que não fazem? Porque nós não queremos. A escolha é sempre nossa. Os espíritos não vão transformar a nossa paisagem exterior, mas nos auxilia a transformar a nossa paisagem interior a partir do esforço que nós fazemos para manter o nosso grau de vibração o mais elevado que nós pudermos. Caímos muitas vezes. Então nós estamos agora, nesse instante, todos sorrisos, todos afagos, todo carinho. Podemos chegar ali e achar que alguém nos agrediu e mudar completamente o que eu estou sentindo, às vezes até o que eu digo. Isso fala do quê? Que não está consolidado em mim o amor, a fraternidade, o respeito, a compreensão. Então estamos fingindo? Creio que não. Creio que nós estamos nos esforçando para poder suplantar o passado que temos de tantos equívocos. E temos certeza que não são pequenos, porque se basta olhar para algumas décadas atrás. O que tipo de pensamento nós cultivávamos? Ainda hoje, porque nem todo mundo que está na casa espírita tem o desejo de não apenas estudar, mas estudar
tomar esse conhecimento que nos é oferecido com tanta facilidade. Hoje nós temos acesso ao conhecimento que pode nos libertar das amarras que nós trazemos há séculos. Mas se nós fizermos o trabalho de entender isso, que não é o outro, sou eu. Porque se o outro me fere, fere porque eu tenho orgulho, vaidade, prepotência de me achar superior aos demais, que não posso ser ofendida, ferida, diminuída. Então isso fala sempre mais de mim do que do outro. Qual é o meu comportamento diante de cada situação? Fala mais de mim, porque eu vou sempre oferecer o que eu tenho. É claro que não dá ainda para a gente agir automaticamente como nós respiramos no trabalho constante de tornarmos melhores. Mas conscientemente, estando atento ao nosso comportamento, não o aparente, mas o interior, estando atento ao que se passa em nosso coração, nós podemos fazer milagres em nossa vida íntima. Ainda que ninguém veja, e ninguém perceba. Porque ninguém sabia o que era que a gente cultivava no nosso pensamento. Às vezes até sente pela vibração do ambiente, mas não sabia de onde partia. E o que nós cultivamos tem cor, tem cheiro, tem som, tem imagens. Então, quando eu estou na minha casa, cultivando aquela tristeza contínua em que eu alimento, e ela acaba se tornando problemas de saúde graves, eu não estou prejudicando apenas a mim. Eu estou prejudicando a outros seres que se conectam com este pensamento, que tem a mesma vibração. E nós formamos fileiras de infortunados, de infelizes, de seres que se acham desgraçados e esquecidos, mas que não são esquecidos jamais. Porque nosso Pai, que Jesus veio nos ensinar, que é o nosso Pai, ele dizia: o meu Pai e o vosso Pai, porque nós não enxergamos Deus da forma que Jesus enxergava. Nós naturalmente enxergamos Deus, Jesus e os nossos irmãos com a forma que nós temos de ver. É por isso que tantas vezes nós vemos tantos defeitos e ressaltamos o defeito, e muitas vezes o que nós queremos nesse instante é ver isso que eu falo. Por que eu percebo? Por que eu percebo? Porque alguém para outro é um ser maravilhoso e para mim é muito difícil. Porque quem sabe há bem pouco tempo eu tenha sido exatamente da mesma forma, ainda seja para outros corações. Porque nós nem sempre conseguimos enxergar o que tem oculto nas dobras do nosso coração. Porque se já crescemos, se já caminhamos, se já conseguimos transformar algo, precisamos agora compreender se essa mudança é de fato profunda ou se ela ainda está na superfície. Porque à medida que nós vamos transformando isso, tomando isso para a nossa responsabilidade, não é responsabilidade do Bezerra, não é responsabilidade dos inúmeros trabalhadores espirituais que estão nessa casa, não é responsabilidade dos dirigentes dessa casa, nem do médico mais velho, nem daquele que recebe o doutor Bezerra. Não, é minha responsabilidade, é meu dever. Nós podemos entrar em contato pelo pensamento, pelo sentimento, com qualquer espírito. Não que ele venha, mas ele se conecta se nós vibrarmos positivamente e tivermos um desejo do bem, um desejo que eleva, um desejo que pode proporcionar não apenas bem-estar para os meus interesses, e na maioria
mas o crescimento em amor, em afeto, em fraternidade, em conexões reais. Porque tudo se moderniza, mas o amor é eterno. E o amor é uma vibração que funciona diretamente do meu coração para o seu, do seu para o meu. Que nós estejamos juntos, que nós não estejamos juntos. E nós estamos aqui buscando essa aprendizagem. Buscando entender que a responsabilidade é sempre minha. É sempre minha. Não importa o que o outro tente fazer conosco. A contrapartida, o movimento que será feito é de nossa responsabilidade. Não podemos impedir ninguém de agir de tal ou qual forma. Mas podemos impedir a nós mesmos. Podemos refrear a palavra danosa, o desequilíbrio que nós queremos lançar na atmosfera. Podemos refrear isso. E se for necessário falar com alguém sobre alguma coisa que nos incomoda, que possamos também ser fraternos, porque isso é fraternidade. Quando eu consigo, de alguma forma gentil, passar para o outro, isso não precisava ser dessa forma. Isso pode funcionar de uma maneira muito melhor, muito mais tranquila, muito mais equilibrada. E muitas vezes de algo que poderia ser uma ruptura passa a começar a desenvolver ligações afetuosas, pelo menos de respeito, de compreensão. E é o nosso dever. Porque se nós, que somos estudantes da doutrina, se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Claro, aquele ser que ama, e simplesmente ama, e às vezes não tem nenhum vínculo, não sabe que tem religiosidade dentro de si, e deixa que ela emane naturalmente. Tem seres que simplesmente amam. Para nós, visivelmente não foi possível assim. Nós precisamos do conhecimento que vai fazer com que dispare o gatilho da nossa sensibilidade para esta compreensão. A compreensão da vivência que parte de cada um de nós. Então não basta que no dia da reunião mediúnica eu faça uma prece, ou eu não coma isso, ou não coma aquilo, ou eu evite excessos, e durante toda a semana eu diga todos os impropérios, eu falo todas as barbaridades que estão sendo ouvidas, que estão sendo vistas. E depois ele afasta esse espírito de mim. Como? As companhias são escolhidas cuidadosamente por nós. É conquista nossa. Então, se for essa companhia que eu escolhi, fico à vontade com ela, até que eu deseje mudar a minha vibração. Se eu mudo a minha maneira de pensar, a minha maneira de vibrar espiritualmente, de transmitir as minhas emoções, aquele espírito que estava e compartilhava da minha intimidade, ele vai olhar. Se ele se sentir interessado, ele fica. Se ele não se sentir, ele vai buscar outro que tenha as mesmas ideias. Então, essa educação, não somos nós que estamos educando os espíritos, são os espíritos que estão proporcionando para nós a oportunidade de nos educarmos. Então, não adianta posarmos de instrutores, evangelizadores dos espíritos, ou seja lá o que for, porque na verdade nós estamos tendo a oportunidade de conhecer as chagas, as dores e as dificuldades que os espíritos carregam, que carregamos para o além-túmulo, ao deixarmos a matéria, porque nós vamos da forma que estivermos. É como fazer uma viagem. Estou muito angustiado, estou muito perturbado, vou viajar. A perturbação vai junto. Vai junto. Porque não é o lugar, é o que eu estou guardando. É o que eu estou sentindo, o que eu estou cultivando aqui.
no coração, na minha mente. Então, se eu quero fazer uma prece, para que eu possa exercer a mediunidade da melhor forma, se eu quero fazer uma prece pelos irmãos que estão ao nosso lado, às vezes o filho, a filha, alguém que tem mediunidade, muitas vezes nem tem noção disso, é que essa pessoa possa despertar para a responsabilidade que nós temos na vida, em todas as situações, onde quer que nós estejamos, aonde amealhamos o pão de cada dia, aonde compartilhamos da nossa religiosidade, do que nós cultivamos no nosso coração, na rua, no lazer, onde estivermos. Jesus trouxe para nós o Evangelho pela rua, nas casas, à beira do lago, nos trabalhos. Ele trouxe para nos mostrar que é para a vida. Não é para eu chegar aqui, abrir o livro, fechei o livro, quando for na próxima semana de novo, vou abrir o livro. Mas é para, posso até, se não puder, não abrir, mas eu preciso estar com isso na minha mente, entendendo minuciosamente o que significa. Não adianta decorar as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos se eu não entender que o que contém cada uma daquelas respostas, possivelmente eu não vou perceber nesta encarnação. Porque isso nos diz os Espíritos mais evoluídos, os estudiosos profundos da doutrina, que a cada hora que observa, vê nuances que não tinha percebido. E essas nuances, esses detalhes, têm sempre a ver conosco. Porque conhecereis a verdade, ela vos libertará, que é da ignorância, da arrogância, da prepotência, das mazelas que nós cultivamos. E à medida que nós vamos conhecendo, é cada passo que nós vamos dando, vamos compreendendo um pouco a mais. Leonini nos diz que a sociedade atual, eu dizendo naquele tempo, lê muito, mas pensa muito pouco no que foi lido. E hoje não é diferente. Certo que nós muitas vezes lemos mensagens curtas de quatro linhas e nem ouvimos às vezes o que falta. É tudo muito rápido. Mas não é muito rápida a transformação que nós fazemos. São séculos. Para que essa transformação se dê de uma forma mais efetiva, é indispensável raciocinar acerca da proposta. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que significa isso? A mediunidade sempre esteve naturalmente presente, mas hoje as portas se abrem mais fácil porque nós temos mais contatos uns com os outros. Também conhecemos, damos nomes que antes não sabíamos. E antes era algo para poucos, de forma mais restrita ou de forma a ter lucros, a tirar proveitos. Quando houve a proibição de Moisés, se proibiu, é porque havia. Nunca vi uma lei proibindo uma coisa que não existe, que ninguém sabe. Então, se tem uma lei proibida, é porque alguém fez em algum momento. Então, passou-se a saber que aquilo era nocivo. Era nocivo aproveitar-se do outro com possibilidades mediúnicas. Naturalmente, de espíritos doentes e perturbados na carne e fora dela. E hoje, será que a gente não se aproveita? Nós estamos na casa espírita, reunidos para falar da doutrina dos espíritos, falar do conhecimento que ela nos proporciona, de como ela nos liberta de amarras. Fazemos isso o tempo todo? E se fazemos? Fazemos sem qualquer interesse de promoção pessoal? É bom a gente saber isso. É muito importante
eu estou fazendo essa atividade? Qual é a razão? Eu estou fazendo de verdade porque eu sei que se eu estudo para fazer alguma coisa, eu estou recebendo aquelas instruções primeiro. E se eu crio para mim responsabilidades, eu estou ciente da responsabilidade que eu estou assumindo perante mim mesmo e perante os outros. Porque a partir do momento que eu abro a minha boca para dizer algo, eu penso que isso precisa estar respaldado pelo meu esforço de me tornar melhor. Esforço. Porque, verdadeiramente, o homem de bem que está lá no Evangelho é algo para o futuro, pelo menos para mim. Sabemos perfeitamente não ter ainda desenvolvido as virtudes, nem ao menos parcialmente, das virtudes todas que estão ali colocadas. Porque quando a gente adquire uma virtude, é nossa, a quem mais tem, mais será dado. Não tem como tirar. Mas o que a gente diz? Não, esgotou minha paciência, não tem paciência de suporte. Ou seja, não desenvolvemos a virtude da paciência. Seja qual for a virtude conquistada, é nossa, não será tirada em circunstância alguma. Nós estamos desenvolvendo as virtudes que nós almejamos, que já sabemos ser necessárias para vivermos melhor conosco mesmo, para sermos coerentes com a nossa essência divina, criados por Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, nosso Pai. E cada vez que a gente se afasta, desobedece, utiliza de forma equivocada o que Ele nos proporciona, seja o que for, os dons são os mais diversos. E todos temos. Muitas vezes não teremos o dom que temos, teremos o dom que o outro tem. E não falo apenas de mediúnicos, falo mais da vida geral. Tem aquele que tem a capacidade de organizar perfeitamente, de colaborar com os que estão à sua volta, de conseguir levar a paz pelos ambientes, às vezes, tumultuados. Tem aquele que é a alma que está sempre à disposição para o lenitivo e para o doente. Cada um de nós tem alguma capacidade boa e já em pleno desenvolvimento para ser realmente fundamentada dentro de nós. Que possamos fazer isso para o nosso bem, para a nossa alegria, para a felicidade interior que independe de circunstâncias externas. Porque a felicidade não é sorrisos permanentes, mas é a tranquilidade no coração. É a mente tranquila por saber que está no caminho que deseja para si, porque é o melhor que conheceu no mundo. Então, que nós possamos ser aqueles instrumentos maleáveis e dóceis, para que a espiritualidade amiga possa utilizar dos nossos trabalhos por onde nós estivermos. Quem sabe, sendo agentes de alegria para algum coração que sofre, de despertar para alguém que dorme. Que a paz, que o amor de Jesus esteja